a Yom Yom do dia 16 de Tammuz, extraído de um pronunciamento do Rebbe anterior, em Simchat Torah. Assim contou o Rebbe anterior em um Fabrengen, numa reunião com Hassidim, Avat Israel, o amor ao próximo, do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov foi o fundador do movimento hassídico. Ele nos diz, uma das características mais marcantes do movimento hassídico é a ênfase que se dá nessa área de amor ao próximo. E assim se conta que o amor ao próximo do Baal Shem Tov era imensurável, era uma coisa sem limites, que não dá nem para explicar e nem pode ser medida e descrita. Tal ponto que o seu discípulo principal queria se tornar também o seu sucessor na segunda geração do Hassidismo, o Magid de Mezrich, Rav Dover, o Magid de Mezrich. Ele disse: tomara que beijássemos o Sefer Torah. Para nós, hoje em dia, o Sefer Torah é o artigo religioso mais precioso que nós temos, mais sagrado que nós temos. Por isso, tradicionalmente, quando se tira o Sefer Torah da arca sagrada para a leitura, quando ele é conduzido até a mesa da leitura, então se passa pelas pessoas, as pessoas costumam beijar o Sefer Torah, beijar o manto da Torah, expressando seu carinho, sua reverência pela Torá, o seu amor pela Torá. Então, Magid Mezrich, ele dizia: tomara que beijássemos o Sefer Torá com o mesmo amor que o meu mestre, o Baal Shem Tov, beijava as criancinhas, as pequenas crianças, quando as levava ao Heider. Heider é a escola judaica para crianças pequenas. E numa fase da vida, antes de se rebelar e antes de se tornar o líder do movimento hassídico, durante muito tempo Baal Shem Tov viveu de forma discreta no anonimato. Ele parecia uma pessoa comum, simples, as pessoas nem imaginavam que era um grande estudioso, um grande cabalista, um mestre, um tzadik tão elevado. Se fala que nessa fase houve uma época onde ele atuou, ele trabalhou como assistente de Melamed. Melamed é o professor do Heider. Então aqui o Baal Shem Tov não era ainda o professor do Heider, mas todo professor de crianças, ele tinha um assistente, e em geral era a função desse assistente trazer as crianças de casa para a escolinha, levá-las de volta para casa, assessorá-las ou dar de comer e assim por diante. E durante uma época o Baal Shem Tov, ele cuidou das crianças que estudavam no Heider. E se fala que o amor que ele expressava para essas crianças, ele beijava essas pequenas crianças com tanto amor, com tanto carinho, a tal ponto que o Magid de Mezrich assim se expressou: quisera que eu beijasse o Sefer Torah, né, que é o nosso objeto mais sagrado, com o mesmo carinho e o amor que o Baal Shem Tov expressava para essas crianças, beijando-as quando as levava para o Heider, para a instituição de ensino. Daqui nós vemos que o amor da pessoa, ou seja, isso também enfatiza. Algumas pessoas dizem, olha, que elas amam muito a Torá, o judaísmo, etc. Mas aqui, mais do que o amor à própria Torá, junto com o amor à Torá tem que haver amor ao próximo, amor ao semelhante. Por isso o Magid dizia que eu pudesse beijar a Torá com o mesmo carinho e amor que o Baal Shem Tov beijava essas crianças. E de forma geral nós podemos dizer que o amor é uma das coisas mais enfatizadas no movimento hassídico, que foi fundado pelo próprio Baal Shem Tov, e particularmente isso, seja amor à Torá, amor a Deus, amor ao próximo, e particularmente esse conceito de amor ao próximo, é algo tão presente, tão enfatizado na Hassidut, que se diz que o próprio mestre fundador da Hassidut, o Baal Shem Tov, o amor ao próximo que ele tinha é algo indescritível, é algo que não pode ser medido e avaliado. Inclusive interessante, quando nós vemos na íntegra as palavras do Rebbe anterior, nesse pronunciamento que ele fez, nessa reunião hassídica, de onde foram extraídas essas linhas do Yom Yom de hoje, interessante que lá há mais detalhes, e o Rebbe anterior ele conta que
no início, antes de tomar corpo e se revelar o movimento hassídico, o Baal Shem Tov chamava os seus alunos e seguidores dos amantes, amorosos. Não é? Ou seja, que a característica desse movimento, desse grupo, era o amor que estava presente neles, ou companheiros, fraternidade. Não é? Eles eram chamados e conhecidos como a sociedade dos amorosos. Pessoas que enfatizavam, né, os alunos, discípulos, seguidores do Baal Shem Tov, ou a sociedade dos companheiros. Havia tanto companheirismo, tanto amor entre as pessoas, isso que fomentava e ensinava e transmitia o Baal Shem Tov, servindo de modelo pessoal, dando ele próprio também o exemplo. E assim a gente encontra até nas suas cartas que assim ele se dirigia aos seus colegas, aos seus companheiros, né? Chamando eles com títulos de amor. Por isso também foram até os opositores da Hassidut. E esses opositores eram opositores hostis, mas foram eles que deram o nome a esse movimento do Baal Shem Tov, eles que optaram, e esse nome pegou, e é o nome que ficou, de chamá-los de Hassidim. Hassidim são os piedosos, os bondosos, aqueles que têm muito amor, piedade, enfim, carinho, né? E isso se tornou, sem dúvida alguma, uma das características mais marcantes do movimento hassídico. Nós encontramos diversos ditos, provérbios, adágios no Hayom Yom que tratam sobre o conceito de Avat Israel, de amor ao próximo, amor ao semelhante, e nós sabemos também que esse é um dos conceitos que mais foi enfatizado pelo nosso Rebbe em todas as décadas da sua atuação, nos seus pronunciamentos. Enfim, o Rebbe sempre fez questão de enfatizar a importância do amor, tanto se referindo ao amor a Deus, amor à Torá, amor ao próximo, mas especialmente ao amor ao próximo. E quando perguntavam certa vez ao Rebbe qual a novidade da Hassidut em relação a isso, porque já consta na Torá o dever de amar a Deus, de amar o próximo. Então, o Rebbe explicava que a Hassidut veio trazer isso de uma forma muito prática dentro de cada um de nós, que cada um de nós saiba que isso que está escrito na Torá, nos livros, não se refere ao outro, né? Que o outro precisa fazer, o outro precisa cumprir, não. Isso se refere a cada um de nós, que cada um de nós deve colocar isso em prática. Então a Hassidut deu essa ênfase de como colocar isso em prática, e que isso é um dever sagrado, uma responsabilidade de cada um de nós em particular, seguir esse exemplo do Baal Shem Tov, de amar ao próximo com toda intensidade.